Muito obrigada. Bom dia, colegas. Intitulado Para o Atlas Fonético na Rota da Filologia Bandeirante, parte 2, sob orientação do professor Dr. Manuel Morivaldo Santiago Almeida. Os objetivos que nortearam no primeiro ano, norteiam neste ano e nortearão nos próximos anos o desenvolvimento da nossa pesquisa pretendem transcrever, catalogar e disponibilizar para a constituição de um projeto de Atlas as entrevistas gravadas em CDs no formato AV, que foram realizadas durante o projeto temático FAPESP Filologia Bandeirante, entre os anos de 1996 a 2000. Aqui eu utilizei o software PraArt para recortar trechos de áudios que me pareciam muito confusos. Nos slides que mostrarei logo mais, vocês poderão observar que em um dos fragmentos retirados de uma das entrevistas que transcrevi, há o sintagma com isso na transcrição fonética, que transcrevi como com isso na transcrição ortográfica. Dada a aceleração da fala da informante, a diferença vocabular, seria inviável identificar que no vocábulo com liço há a junção entre duas palavras. Você que está me ouvindo atentamente deve estar se perguntando, em uma leitura por conjectura, não seria mais fácil perceber isso? Aí que tá, moçada. A tia sintaxe explica que uma sentença ambígua pode ser desfeita se inserida dentro de um contexto. Ocorre que, dentro do contexto, a única ambiguidade era o com liço. A princípio, eu trabalhei com duas hipóteses. A primeira poderia ser uma ferramenta. A segunda, a junção entre duas palavras. Graças à possibilidade de reduzir a aceleração da fala no PraArt, a transcrição ficou e fica mais genuína e fidedigna. Eis aí o logotipo do PraArt, com a orelha que ouve, a boca que fala, tudo a ver com o PraArt. Disponibilizamos o link para vocês baixarem o software nos seus computadores. Desde o início da nossa pesquisa, trabalhamos com métodos e procedimentos. Cada entrevista é submetida a dois tipos de transcrição: a fonética, baseada no alfabeto fonético internacional, o IPA, e a ortográfica, seguindo estes critérios: manutenção de concordância e regência nominais e verbais, feita pelo informante, emprego de interrogação para indicar perguntas e de reticências para pausas longas, acima de 3 segundos. Não há emprego de letras maiúsculas, exceto em uma das entrevistas que transcrevi, em que a informante se refere à rodovia com a sigla BR. Ainda em métodos e procedimentos, usam-se colchetes quando o entrevistado dirige a palavra a outros participantes da conversa que não seja o entrevistador, e duas barras verticais para indicar mudança de tópico discursivo. E ainda, utiliza-se a cor vermelha para distinguir da transcrição fonética, que é preta. Os fragmentos a seguir foram retirados de algumas entrevistas transcritas. Chamo a atenção para a entrevista 2. Perceba o cumprimento das normas. Em preto, a transcrição fonética, em vermelho, a transcrição ortográfica. E neste exemplo específico, L1 significa a fala de qualquer participante da conversa que não seja entrevistada. E em L2, exclusivamente a entrevistada. L2. É milho, feijão que nós lida com isso. É isso, canavial, nem tem mais. É para consumo do gado. Perceba que lá na entrevista, onde está escrito na transcrição ortográfica, nós lida, não mudamos para nós lidamos. Na transcrição ortográfica foram mantidas a regência e a importância dos informantes, para que se permita o estudo morfossintático. Mais fragmentos, como exemplo. Na entrevista 5, L2, transcrição ortográfica. Fazenda, eu vim, mudei da fazenda. Vim
para cá está com 5 anos, passados 6 anos que comprou aqui. Perceba a manutenção da concordância nominal. 5 anos, passados 6 anos. Alguns dos resultados que temos até o momento é a transcrição de áudios, né, o total 6 informantes, gravados em conversas livres, sobre temas propositadamente direcionados ao cotidiano dos participantes da pesquisa. Sem dúvida, o método de coleta de dados garante um material mais autêntico e do viés teórico-metodológico da dialetologia pluridimensional. Dentre os 6 entrevistados, há 2 procedentes de Minas Gerais, 3 de São Paulo e 1 de Goiás. Algumas das conclusões que temos até o momento é que as transcrições realizadas permitem análise nos níveis fonético-fonológico, morfossintático e lexical. Favorece ainda estudos sobre narrativas. Além disso, tem-se uma amostra do extrato linguístico de mais de 20 anos atrás, de regiões oriundas das rotas das bandeiras paulistas nos séculos XVII e XVIII. O material transcrito permite, portanto, estudos que tratam de hipóteses sobre a tendência à manutenção de traços do português de épocas pretéritas na fala de pessoas com pouca ou nenhuma escolarização, que estejam numa faixa etária além de 60 anos de idade. E que interessante, porque esse era um dos objetivos do Filologia Bandeirante, que fez entrevistas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, com pessoas acima de 60 anos e baixo grau de escolaridade. A importância dessa pesquisa é a descrição do português falado no Brasil, e isso não é pouca coisa. Vou trazer nesse slide um recorte de um dos trabalhos dos alunos da disciplina de fonética e fonologia. Esta é uma produção do grupo da Camila, Júlia e Júlia. E aqui vamos destacar apenas as elevações das vogais médias E e O, e apenas um recorte, não abrange a análise morfossintática, por exemplo. A informante é a senhora Maria, 73 anos de idade, à época da entrevista, do município de Formiga, Minas Gerais, analfabeta. Inclusive, essa foi a primeira entrevista que eu tive a oportunidade de transcrever. Apesar da possibilidade de encontrarmos vogais médias em posições pretônicas, tônicas e postônicas, neste trabalho o foco será nas primeiras, isto é, nas vogais em posição pretônica. Isto porque encontramos evidências de alçamento, ou seja, da realização da vogal média E como I e da realização da vogal média O como U. Para explicar o processo, recorremos à tese de Bensal. De acordo com pesquisas empíricas atuais, existem alguns contextos fonético-fonológicos que favorecem a substituição de E e O por I e U, respectivamente, em posição pretônica. De acordo com tais estudos, a elevação da vogal média pode estar condicionada à presença de uma vogal alta na sílaba imediatamente seguinte, ou seja, os traços da vogal alta I ou U são assimilados pelas vogais médias, que se elevam, caracterizando o processo de harmonização vocálica. Como acontece em menino para quem fala menino, ou costume para costume. Encontra-se evidência de harmonização vocálica, ou seja, da assimilação do traço mais alto, nas seguintes falas da informante, da Dona Maria. Bonita para bonita, perigo para perigo, nenhum para nenhum. Em alguns momentos, no entanto, a informante não realiza harmonização vocálica, como em delícia e grossura. Por fim, em outros momentos, há o processo descrito por Bensal, como alçamento sem motivação aparente, é o caso de cabine. Neste caso, observamos o alçamento da vogal postônica final. Gostoso, onde seria gostoso, e gostosinha. O primeiro vocábulo, gostoso,
há um alçamento das vogais pretônica e pós-tônica final, o para o, mas manutenção da vogal tônica o. Já no segundo vocábulo, gostosinha, a informante não realiza o alçamento das vogais, havendo manutenção das vogais médias o. No próximo caso, eu esqueci. Neste caso, há uma elevação do primeiro fonema vocálico, e, para a variante i, na posição inicial. Veja bem, entre parênteses e entre colchetes, esse i romano, que toda vez que a pessoa pronuncia um i, onde se escreve um e, nós utilizamos esse i. Mas permanência da variante e na segunda posição. É o que aí, né? Esqueci. Além dos exemplos citados anteriormente, encontramos diversos casos de alçamento de E para I, os quais serão estudados nestes exemplos, por compartilharem características de serem seguidos por palatalização de T e D. São eles: gente, ti, semente, pode, de, depressa e demais. Concluo minha apresentação com algumas referências bibliográficas desta apresentação e do projeto. Muito obrigada, estou à disposição para as perguntas, comentários e sugestões.